Graças e paz, amados, estamos iniciando mais um Instrução Cast. E no Instrução Cast de hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão. O poder de eu ser uma pessoa que perdoa e também receber o perdão. Porque o perdão, ele é poderoso tanto para a pessoa que recebe, como para a pessoa que também libera o perdão. Nós vamos trabalhar neste ponto, nós vamos entender o perdão de Deus e como tem que ser também o perdão do ser humano. E vamos abordar nesse tema tão precioso e tão difícil que é para algumas pessoas liberar o perdão, mas temos que entender que a Bíblia nos instrui a ser uma pessoa que libera o perdão, a ser a pessoa que perdoa, independente das circunstâncias. É difícil, mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Nós vamos iniciar falando do perdão de Deus. E para falar do perdão de Deus, eu quero rapidamente se basear numa história do rei Manassés. Rei Manassés é um rei o qual sequer era para ter nascido. Ele nasce através de um milagre que o seu pai viveu, que teve na vida do pai dele. O pai dele era o rei Ezequias, e o rei Ezequias ele teve 15 anos acrescentado em sua vida. E neste período nasce Manassés. Então Manassés não era nem para existir, porque o rei Ezequias iria morrer, mas através de um milagre, Deus restituiu a ele e colocou ele mais 15 anos. E nesse período de 15 anos nasce Manassés, que o nome significa Deus fez esquecer. Porém Manassés, esse rei Manassés, em vez de seguir o exemplo de seu pai, um rei justo, um rei que priorizava a adoração a Deus, um rei que só adorava ao Deus de Israel, Manassés fez tudo o contrário. Seguiu o exemplo do seu avô e levantou altares a outros deuses, fez coisas terríveis. A Bíblia considera ele como um dos piores reis que já existiu. Até os seus filhos ele fez passar pelo fogo para oferecer a um deus pagão, em forma de oferenda para um deus pagão. Então Manassés era alguém que, se nós olharmos para a história, para o contexto, alguém que não merecia ser perdoado. Porque ele fez isso com os seus próprios filhos. Ele foi totalmente contrário à vontade de Deus. Ele fez adorou outros deuses, Mas mesmo assim, a história bíblica diz que no momento que ele se arrepende, por quê? Porque a chave de receber o perdão de Deus é você se arrepender e confessar. E ele faz isso, chorando profundamente, amargamente. Ali, ele entristecido, ele faz uma oração de arrependimento e ele confessa diante de Deus. E o texto diz que Deus o perdoa e restabelece ele para o reino a qual ele tinha herdado do seu pai. Então, ali nós vemos que o perdão de Deus é incondicional. Porque se nós, na nossa visão humana, olharmos para a vida de Manassés, nós vamos dizer que ele não merece perdão. Ele não merece ser perdoado. Este homem, ele não pode ser perdoado por causa das coisas terríveis que ele fez. E muitas das vezes nós temos este filtro, Nós julgamos as coisas que as pessoas fez, Não estou falando que nós temos que concordar com tudo, não. Mas eu estou falando de ter um coração perdoador, assim como de Deus. Imagina se Deus não tivesse esse modo, esse jeito de perdoar mediante os nossos pecados, os nossos erros. E por que quando nós temos que liberar o perdão, nós poderamos, nós colocamos obstáculos, uma vez que nós fomos perdoados por Deus por coisa muitas das vezes muito maior do que o que esta pessoa tem feito contra nós. Então nós vemos que o perdão de Deus, como base, é um perdão incondicional. Um perdão que não tem as consequências dos erros, irmãos, sempre vem. Mas eu digo perdão de Deus. Deus, ele libera o perdão incondicional, desde que você se arrependa e confesse diante dele. Só que aonde está o grande segredo nisso? É que em Mateus 6, nós vamos ver que Jesus, ensinando a oração, ele vai dizer que nós temos que esperar o perdão de Deus assim como nós perdoamos. A maneira que você espera ser perdoado por Deus é a maneira que você também tem que liberar perdão para o teu próximo. E aqui as coisas começam a ficar difíceis. Porque de repente você vai pensar, mas é impossível perdoar igual a Deus.
Não tem como nem eu chegar perto, eu não consigo perdoar, o ser humano não consegue, não é só eu, todos os seres humanos não conseguem perdoar desta forma. Porém, nós temos uma história bíblica para nos servir como, né, reflexão e como aumentar a nossa fé e facilitar para que nós possamos tomar essa decisão de perdoar. É a história que fala que o general Naamã, ele leva uma menina como escrava para sua casa. Naamã, ele tinha lepra, ele era um leproso, uma doença terrível da época. E esta menina, ela tinha tudo para odiar Naamã, porque Naamã tirou ela da sua cidade, do seu país, né? Ali da sua cidade, tirou ela do seu povo, dos seus pais, do seu lar, levou ela como escravo. Ela tinha tudo para odiar Naamã. Ela tinha tudo para não querer que Naamã fosse curado daquela lepra. Ela tinha motivos, humanamente falando. Porém, o texto vai dizer que na oportunidade que ela tem, ela declara o segredo, uma direção para que Naamã pudesse ser curado. Esta menina que tinha tudo para odiar aquele homem, ela indica para ele que ele poderia ser curado. Ela deseja a cura dele. Eu vejo que aqui é uma demonstração de perdão muito grande. Porque ela tinha tudo para odiar Naamã. Porém, ela optou em perdoá-lo. E não só perdoar, mas querer o bem para a vida dele. Forte isso. Além de perdoar, ela queria o bem para Naamã. E o texto vai dizer que aquele homem é curado através desta atitude desta menina de perdão. De repente, o fato de nós não perdoarmos tem travado curas na vida de muitas pessoas. Porque o perdão, nós vamos ver isso aqui ainda um pouquinho mais na frente, que o perdão ele tem este poder de liberar cura para a vida das pessoas. Jesus ele vai ensinar isso também. Né? Nós abrangemos mais esse assunto aqui no nosso livro, Rabi, o mestre da existência. Então o perdão que nós falamos, Jesus ensinando sobre o perdão, e nós falamos um pouco disso. E então, esta menina nos ensina que é possível sim liberar o perdão para a pessoa que fez o mal para mim. Até porque, amados, quando você não libera o perdão, aquela pessoa que você não perdoou começa a virar o carro-chefe na sua mente. Você começa a ficar atribulado, angustiado, porque você não liberou o perdão para aquela pessoa. Ou seja, liberar o perdão é uma forma de você desaprisionar desta situação. Você é diferente. Isso não vai se tornar para você um peso. Você vai perdoar, você vai fazer a tua parte. Então, nós entendemos que o perdão de Deus é incondicional. E para nós recebermos este perdão de Deus, nós também temos que ser uma pessoa que também perdoa desta mesma maneira. Então aqui nós estamos vendo o poder do perdão. Nós vemos que o poder do perdão de Deus, né, ele muda totalmente uma trajetória de vida. Nós vemos que o poder do perdão do ser humano, né, que pode até levar, abrir oportunidade de cura para a vida de outras pessoas. Olha aqui o que o texto diz aqui em Lucas 7:47. Diz assim, onde fala da mulher pecadora, como é forte isso aqui. Quando eu estou falando a importância de você semear o perdão na vida do próximo. Por isso te digo, Jesus falando, que seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ou seja, quando eu libero o perdão para a vida de uma pessoa, para a vida do meu próximo, eu estou semeando amor na vida daquela pessoa. Aquela pessoa ela começa a produzir amor, porque ela recebe o amor de Deus através do perdão. Nós só conseguimos perdoar através do Espírito Santo de Deus, através do perdão de Deus que está em nós, sobre nossa vida. Por isso que nós temos que perdoar mediante Ele nos perdoou, a forma que Ele nos perdoou. E quando nós perdoamos, nós estamos semeando este amor, o amor de Deus, que é revelado na vida das pessoas, que é uma pessoa transformada, restaurada, que demonstra o amor de Deus.
Então, quando eu libero o perdão, semeio o perdão, eu estou semeando amor na vida do meu próximo. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Porque o que pouco é perdoado, pouco ama. Ou seja, o perdão produz amor. E é o amor de Deus que é revelado através do ser humano. Isso é maravilhoso. Esta capacidade que nós conseguimos produzir, esta capacidade de perdoar, que somente é possível através do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos que o perdão gera amor nas vidas das pessoas. E também temos aqui em Lucas 5, 23, passagem muito conhecida, vou ler aqui rapidamente, 5, 23, Lucas 5, versículo 23, né? Que diz assim: qual é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus aqui curando aquele paralítico, né, qual foi trago pelos seus amigos. E ele fala que o método que ele usou para aquele homem ser curado foi o perdão. O perdão dos pecados dele. Olha que interessante. O perdão de Deus tem poder para curar qualquer dor, trauma, qualquer enfermidade que o pecado tem trago sobre a minha e sobre a tua vida. O perdão de Deus, ele é remédio para as nossas feridas. O perdão de Deus, ele traz cura, restauração, transformação sobre nossas vidas. Então, nós temos que receber o perdão e também praticar o perdão. Porque é isso que vai fazermos uma pessoa saudável espiritualmente, uma pessoa que vive na paz. Não carregue esse peso de não perdoar sobre a tua vida. Libere o perdão. Seja um semeador do amor de Deus e você verá grandes coisas acontecer na tua vida. Amém? Então esse foi mais um Instrução Cast. Se fez sentido para você, pegue o link e compartilhe com o máximo de pessoa que você puder, para que esta mensagem chegue em mais e mais corações, e mais pessoas possam ser perdoadas, e mais pessoas possam liberar o perdão, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Graça e paz!